das instituições como tais. E a paz é constituída de quê? Primeiro, de justiça. Quando as pessoas conhecerem e levarem para frente os direitos humanos, então nós teremos a paz duradoura no mundo. Todos têm direito à vida, têm direito à escola, têm direito ao trabalho, têm direito à moradia, tudo isso, não é? E também a paz é constituída de amor, ou seja, cada um deve se voltar para o outro, meditando e refletindo na palavra do Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O dia que todos se amarem, todos se abraçarem e todos viverem como verdadeiros irmãos neste mundo, então teremos também a paz. Essa paz pela qual todos nós estamos lutando. É claro que não adianta eu querer a paz e ficar aí, né? Parado, olhando só o tempo passar. Eu tenho que entrar no meio da comunidade e buscar com força total essa paz através de um trabalho consciente da aproximação das pessoas e, por que não dizer, da valorização da pessoa humana. Portanto, amigos, fica aí esse recado, essa mensagem. Estamos na campanha da fraternidade. E não se esqueçam, dignidade humana e paz. E agora, uma mensagem dominical. Dom Serafim Fernandes de Araújo hoje vai visitar a Basílica de Lourdes, fazendo ali a sua visita pastoral, horário 15 horas. A pastoral vocacional e de ministérios promove hoje de 8 às 14 horas na Central de Pastoral Dom Serafim, na Lagoinha, mais um encontro muito importante para a capacitação dos agentes desta pastoral. É o início de um trabalho que merece todo o nosso aplauso. O colegiado de cristãos, leigos e leigas, celebrou ontem o Jubileu da Mulher com o tema Desafios e Conquistas, Novo Século, uma Nova Mulher. Vejam bem, nós tivemos dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Mas a igreja reservou para o dia 25 esta celebração, já que nós temos no dia 25 a festa da Anunciação de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, a mulher por excelência, a mãe de Jesus, não é? Então a gente quer lembrar que ontem, em toda a igreja, houve essa grande comemoração que foi do Dia Internacional da Mulher. A Marcha Indígena 2000, celebrando os 500 anos do Brasil, vai passar por Belo Horizonte no mês de abril e vai em direção a Porto Seguro. É um momento assim muito bonito para a nossa Belo Horizonte, receber os indígenas que fazem esta caminhada. Os diretores dos santuários de todo o Brasil estiveram reunidos em Belo Horizonte, na Casa de Retiro São José, durante 2 dias e já estão de volta para suas casas. Foram representados em Belo Horizonte mais de 100 santuários de todo o Brasil, destacando o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que recebe por ano 7 milhões de fiéis. Portanto, a eles o nosso muito obrigado pela sua presença aqui em Belo Horizonte. Amigos, um bom dia, um bom domingo e até o próximo, se Deus quiser. De baixo, Vavá chegou do Pantanal com uma noiva do barulho. Bem urucubacá, noiva de Vavá. Olha, ela fala português, achei que era só xixi guarani. E essa índia muito louca acabou virando a família pelo avesso. Os negão da minha família tudo fala inglês. Forget about. Neste domingo, depois do Fantástico. Socorro, Vavá! Sai de baixo.
Bom dia. Um tormento para os homens. Acordar pela manhã e ver o travesseiro coberto de preciosos fios de cabelo. Ou então passar o pente pela cabeça e constatar que os fios estão indo embora diante dos olhos. A música que diz que é dos carecas que elas gostam mais não serve de consolo. A ameaça da calvície já é um drama para milhões de homens. Para não ouvir piadinhas, ele mesmo faz graça. Não vou pentear o cabelo com escova para não deixar, não vai cair, vai ficar preso na escova, deixar a sobrancelha crescer e pentear para trás. Os carecas sofrem quando os cabelos começam a cair. Se faltam fios de cabelos, bom humor eles têm de sobra. Deixa assim, é a natureza. Talvez seja esse jeitão de careca assumido que conquista as mulheres. Algumas adoram. Namoro um careca. É dos carecas que elas gostam mais. Pode ser um consolo, mas os carecas com certeza morrem de inveja de seu Dermeval. 66 anos, cabelos fartos. Ele ensina uma receita que pelo menos para ele funciona. Se eu cortar o cabelo só na crescente e de vez em quando tomar uma dosezinha de vitamina A, ele não cai o cabelo, né? Seu Delfino sonha com a fórmula mágica. Agora, se surgisse, como se diz, que seria difícil, né? Um remédio para poder voltar a nascer cabelo, que isso aí é difícil, eu gostaria, né? Remédio para recuperar os cabelos perdidos, esse ainda não existe. O máximo que o tratamento capilar consegue é atrasar a queda, dependendo do caso. Fabiano só tem 23 anos e já faz tratamento com uso de loção, massagem manual, limpeza do couro cabeludo e infravermelho para estimular a circulação sanguínea. O tratamento está dando resultado? Sim, já parou, já estou sentindo, está melhor, não está tendo aquela queda de cabelo como estava tendo, então melhor assim. Eu, na minha opinião, estou muito satisfeito. Para falar sobre a calvície, nós convidamos o dermatologista Antônio Carlos Martim Guedes. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia. Doutor Antônio, qual que é o grande vilão da calvície? O grande vilão da calvície é aquela carga genética que nós trazemos. Porque a calvície verdadeira, que nós damos o nome médico de alopécia androgenética, alopécia seria a falta dos cabelos, a diminuição dos cabelos. Esse andro vem de hormônios androgênicos, que seriam os grandes responsáveis pela atrofia do cabelo. O cabelo, na calvície, ele vai se tornando atrófico, vai desaparecendo lento e progressivamente. Ele não cai. Essa que é uma verdade que tem que ser dita. Então, a alopécia androgenética, o genético vem do lado genético, possivelmente autossômico, com a penetrância variável. Então, aquela carga genética que nós trazemos dos nossos pais, dos nossos avós, é que vai manifestar logo após a puberdade, que é quando os andrógenos entram em ação. Então quer dizer que pais carecas possivelmente terão filhos carecas? Eu costumo dizer para os pacientes que o avô materno sendo calvo, a grande chance do neto ser é maior, porque quando a mãe, no caso da mulher, tem uma calvície feminina que tem algumas características próprias, cerca de 60% dos filhos dessas mães possivelmente serão calvos. Agora, quando que começa a calvície? A calvície já pode iniciar logo na adolescência, quando os hormônios masculinos, andrógenos, começam a ter a sua ação no corpo daquele adolescente, aí já se inicia o processo de calvície, porque há uma relação direta da atrofia do pelo com esse hormônio. E a regra básica é que quanto mais precocemente inicia-se a calvície, para o futuro ela sempre será mais avançada. Então, calvície precoce, uma grande calvície no futuro. Existem diferentes tipos de calvície, então? Existem. Tem aquela calvície que seria a calvície do adolescente, que já inicia nos seus 16, 17, 18 anos. É possível, essa será uma calvície bem mais avançada. Será aquela calvície em que a pessoa terá apenas cabelo dos lados, né, próximos das orelhas, e na região posterior, na região occipital. Tem aquele que inicia de uma forma mais tardia, que pode ser uma calvície parecendo aquela coroinha do padre que se inicia, e tem as entradas. As entradas, 90% dos homens as têm. E é um processo natural e é mais ou menos avançado, isso também de acordo com a genética. E tem uma outra forma de calvície, que seria a calvície da idade adulta, após os 50 anos, e essa calvície é uma calvície da senilidade, a gente pode chamar da calvície senil, que tem umas características próprias também. Quais seriam as características dessa calvície aí após 50 anos?
É que após os 50 anos, pela própria senilidade, tem um fator hereditário também, mas a maioria dos homens, os cabelos ficam mais finos, eles se tornam um pouco mais quebradiços e ficam mais ralos também no couro cabeludo, de uma forma mais difusa todo o couro cabeludo. Não na região frontal e na região parietal, como ocorre na calvície do adolescente. Agora, toda perda de cabelo já é aí um indício de calvície acentuada progressiva? Não, não. Uma coisa que a gente poderia grosseiramente dizer é que quando nós notamos que o cabelo caiu, que é aquele cabelo perfeito, que eu costumo dizer que a gente até está querendo fazer um velório para despedir dele de tão bonito que ele é, não precisa de preocupar. Esse cabelo volta posteriormente. O triste é quando o cabelo na cabeça começa a diminuir e você não percebe que ele está caindo. Porque essa é a verdadeira calvície, que o cabelo vai atrofiando, vai diminuindo cada vez mais e você não nota, como disseram aí, no travesseiro ou na escova, etc, etc. Esse é que é o grande problema. Agora, perda de cabelos. Todo mundo perde cabelo? Isso é normal, todo mundo perder cabelo? É porque o cabelo, todos nós temos mais ou menos 100 mil fios, né? Desde que não estejamos calvos, nós temos 100 mil fios, em torno de 100 mil fios no couro cabeludo. E o cabelo ele tem 3 fases. Ele tem uma fase de crescimento, uma fase de desprendimento e uma fase de queda, uma fase de repouso e queda. E seria o balanço entre essas 3 fases é que leva a maior ou menor queda. Mas como regra básica, que nós temos 100 mil fios e os cabelos normalmente eles estão sempre em fase de queda, cerca de aproximadamente 100 fios por dia é perfeitamente normal nós perdermos. Quando não existe a regeneração, no caso, que seria a calvície, no caso? A calvície, o pelo vai atrofiando por ação desses andrógenos, né? Ação direta na papila do pelo, e essa papila vai atrofiando. Então, aquele calvo que inicia um tratamento, que fala para um amigo todo feliz da vida que está nascendo porque está cheio de penugem, a penugem é exatamente o pelo que está atrofiando e está indo embora. Por que isso acha que os homens se sentem tão terríveis ficando carecas? Olha, já foi dito até a marchinha de carnaval que se disse aí. Na realidade, eu acho que o homem que está ficando calvo e tem segurança dessa calvície, esse é um homem seguro, e as mulheres gostam dos homens seguros. Agora, é lógico que um adolescente aos 16, 18, 19 anos, quando começa a perceber que está ficando calvo, isso cria um problema psicossocial muito grande para ele. Cria uma ansiedade que pode, inclusive, há casos descritos que se chega a ir até ao suicídio. Então, é um processo psicossocial e que a mídia trabalha muito bem em cima disso, principalmente aquelas pessoas que têm interesse em vender shampoos, vender produtos para pintar, para crescer, etc. E todo problema que tem muito tratamento é sinal que não presta. E para calvície nós vemos aí a quantidade que existe. Depois do intervalo, nós vamos ver a relação entre calvície e doenças cardíacas. Atenção, já que o salário não aumenta, a Tupã decreta o impeachment dos preços altos. Confira nesta sexta, sábado e domingo o sensacional Arrasa Estoque Tupã no Lojão do Depósito, na Valdomiro Lobo 222, bairro Guarani. Móveis, estofados, colchões, fogões e muito mais a preços incrivelmente baixos. Você compra agora e só paga quando o salário mínimo aumentar. Arrasa Estoque Tupã, sexta, sábado e domingo, porque você não pode esperar. Domingo no Globo, os 100 processos do Ministério Público contra a PITA. O projeto de lei do governo para apertar o crime organizado. A estratégia de Rubens Barrichello para vencer no Brasil. O bicampeão Michael Schumacher fala sobre sua outra paixão, o futebol. Pediatras ensinam a combater a obesidade e controlar o colesterol das crianças. O final feliz de Beatriz, personagem de Leandra Leal em A Muralha. E nas bancas do Rio, Minas e Espírito Santo, por mais R$ 5,90, o Diário de um Mago, de Paulo Coelho. Domingo, no Globo. Doutor Antônio Carlos, estresse, depressão podem levar à queda de cabelo? Podem, porque o cabelo na fase de crescimento dele, quando uma pessoa está sob estresse, deprimida, ou quando sofre algum processo que leva que ele diminua a sua alimentação, pode de uma forma bem acentuada levar a uma perda desses cabelos de uma forma difusa todo o couro cabeludo, não como uma calvície que seria uma forma mais localizada. Agora, existe mesmo uma relação entre calvície e doenças do coração? Existem trabalhos que querem mostrar que a calvície, aqueles pacientes calvos, melhor dizendo, teriam maior predisposição a ter doenças cardíacas como infarto. Mas isso não tem nada comprovado. Na realidade é que nós temos a calvície é mais frequente no paciente mais idoso, é quando ele está mais calvo.
E como a sobrevida da população tem aumentado muito e nós temos uma grande gama de pacientes calvos, esses pacientes normalmente são aptos a ter infarto. Mas comparar um grupo sem calvície com aquele grupo com calvície que teve infarto, é muito difícil, não tem nenhum trabalho ainda que cientificamente dê segurança a uma afirmação desta. Não teria fundamento, então? Não. O que existe que pode levar à queda de cabelo em relação à doença cardíaca, tem alguns medicamentos antihipertensivos, como o propanolol, que pode levar a uma maior queda de cabelos, uma acentuação dessa queda. E aqueles pacientes, por exemplo, paciente cardíaco que está internado, sofrendo uma agressão, entra em depressão, etc., também pode levar a uma maior perda de cabelos. E quando se submete a uma cirurgia que fica por um longo tempo anestesiado, uma cirurgia bem longa, também há uma queda de cabelos posterior a esse fato. E a relação entre a seborreia e a calvície? A seborreia e a calvície são processos concomitantes. Não haveria, vamos dizer assim, uma relação direta. Então, tanto a seborreia quanto a calvície têm o mesmo padrão hereditário que seria relacionado aos andrógenos. Mas tem algum grupo que acha que aquelas glândulas sebáceas que são provocadoras da seborreia, que secretam mais o sebo no couro cabeludo, elas são mais sensíveis ao andrógeno. E o pelo nesses pacientes também é mais sensível. Então, sempre, nós quase poderemos afirmar que o calvo tem seborreia. Mas o contrário talvez não seja uma afirmação tão fidedigna. E na mulher que tem a seborreia, que tem a calvície, que pode ter um aumento de pelo também, e muitas vezes essa mulher pode ter acne, aí, nesse caso, há de se investigar um processo hormonal. Tem uma síndrome que associa essas alterações com doenças hormonais, tanto da suprarrenal quanto de ovário. Agora, calvície feminina é raro, mas existe. Existe. E que situações que a mulher pode se deparar com uma calvície? Porque, a princípio, os pelos do couro cabeludo do homem, eles têm receptores que não agem corretamente quando entram em contato com os andrógenos. Daí, ser inibido o crescimento do pelo. O pelo na mulher, e a mulher por ter menos desses hormônios, normalmente não sofre esse tipo de agressão. Mas a calvície feminina existe. E na mulher, diferentemente do homem, o couro cabeludo fica mais oleoso, os cabelos ficam mais finos e mais ralos. Não é aquela calvície localizada, é muito difícil. Caso a mulher tenha uma calvície localizada do padrão masculino, há necessidade de se investigar alguma alteração hormonal, alguma lesão, mesmo maligna ou benigna, na área de suprarrenal, na área de ovários. E outro fato também na mulher é que a mulher, quando ela é calva, a sua descendência, os seus filhos, a chance de que eles sejam calvos, os masculinos, é de 60% e os femininos 20%. E existe alguma relação dessa calvície feminina na fase da menopausa? Na menopausa, da mesma forma que o homem, quando está após os 50 anos, que o cabelo fica mais fino e diminui a sua quantidade, a mulher também ocorre. Nesses casos é o que nós chamamos de uma calvície senil, da própria da idade. Seria, onde assim, o nosso evoluir, nós vamos perdendo algumas coisas e vão adquirindo mais experiência. Agora, existem mulheres que reclamam muito que os cabelos são frágeis, ou então aqueles cabelos têm duas pontas. Exato. E que temem uma calvície futura em função disso. O que existe nessa história dos cabelos frágeis, os cabelos com duas pontas? O cabelo, quando ele tem duas pontas, ele parte, né, na sua porção longitudinal, então ele começa a quebrar facilmente. Isso seria quando ele sofre uma agressão. Pentear o cabelo com escovadelas muito fortes, principalmente escovas de cerdas muito duras. Quando se lava o cabelo com esses shampoos que são altamente detergentes, shampoos que não têm uma boa qualidade. O lavar com muita frequência, né, por períodos demorados. Lavar todo dia não tem problema, mas lavar por um período longo de tempo, isso sim. E a água muito quente poderia fazer isso. Usar secador de cabelo numa temperatura muito elevada também. Esses fatos poderiam levar a uma diminuição daquele manto lipídico que tem no pelo, que o protege, tornando ele mais elástico, não tão frágil a quebrar. E, ao mesmo tempo, o próprio ato, o próprio trauma físico leva à fratura da haste do pelo. Mas lavar o cabelo, por exemplo, muitas vezes ao dia, ou dormir com o cabelo molhado, isso pode provocar calvície? Não. O lavar o cabelo diariamente, isso é individual, porque, teoricamente, nós temos a nossa individualidade. Se nós temos cabelos mais oleosos, e se tem mais caspa, ou seja, aqueles cabelos que são mais seborreicos, eles têm que ser lavados diariamente. E o lavar não faz cair mais pelo. Se fizesse, nós poderíamos falar grosseiramente que nós não precisaríamos barbear, bastava lavar todo dia que nós ficaríamos sem barba. Por outro lado, também aqueles cabelos que são mais secos, que o couro cabeludo é menos oleoso, esses podem ser lavados com um espaçamento maior de tempo. Aí não teria problema nenhum. Agora, quem lava diariamente o cabelo
e tem um cabelo seco, por algum motivo tem essa necessidade, tem que dar banho de óleo nas pontas, principalmente para evitar aquela bifurcação dos pelos. E aquela história de que se dormir com o cabelo molhado, apodrece a raiz do cabelo, o cabelo vai cair, não durma com o cabelo molhado. Essa história tem fundamento? Não tem fundamento médico nenhum. Isso aí são falares e talvez amanheça com uma gripe no dia seguinte, mas o cabelo vai ficar lá normal. Continua no mesmo lugar. Mesmo lugar. E a questão, por exemplo, de pessoas que precocemente ficam com os cabelos brancos? Isso chama canice precoce. A canice precoce ela tem um padrão hereditário. Né? E logo após a puberdade, ou até um pouco antes, pode já iniciar os cabelos se tornarem brancos. Né? Começa da parte lateral, né? Na região das frontes, e posteriormente pode se estender a todo o couro cabeludo. E tem um padrão hereditário e tem também formas localizadas, que seriam ligadas a algumas doenças. O vitiligo, por exemplo, e algumas outras doenças genéticas também podem dar cabelos brancos em determinadas áreas. São aquelas mechas de cabelo. As mechas, que a gente chama de poliose, são mechas brancas. Agora, a questão, o senhor falou a questão dos shampoos, dos sabonetes, também precisam, a pessoa tem que ter um certo cuidado na escolha para poder evitar esses danos ao cabelo? Sim, porque normalmente o shampoo que se lava mais deve ser evitado um shampoo muito forte. E tem shampoos, por exemplo, à base de sulfeto de selênio, à base de alguns outros produtos mais fortes, que podem levar, inclusive, à queda do cabelo. Pode levar a um ressecamento e fratura posterior do cabelo. O ideal seria as pessoas usarem um shampoo no qual se sente bem, que o cabelo fica da forma que ele quer que ele fique após penteá-lo, após enxugá-lo. E um fato que tem que ser dito também, assim como a gente não tem um sabão anti-sujo, que lava a roupa nunca mais suja, também não existe shampoo anti-caspa. Então, a caspa é uma descamação normal do couro cabeludo, que adere àquela oleosidade também no couro cabeludo, que é individual, ter mais ou ter menos, que nós temos que lavar. Tem que fazer uma lavação mecânica, com sabonete líquido, que recebe o nome de shampoo. Será que calvície tem cura? É o que nós vamos ver depois do intervalo. E atenção, já que o salário não aumenta, a Tupã decreta o impeachment dos preços altos. Confira nesta sexta, sábado e domingo o sensacional Arrasa Estoque Tupã no Lojão do Depósito, na Valdomiro Lobo 222, bairro Guarani. Móveis, estofados, colchões, fogões e muito mais a preços incrivelmente baixos. Você compra agora e só paga quando o salário mínimo aumentar. Arrasa Estoque Tupã, sexta, sábado e domingo, porque você não pode esperar. O relógio do tempo não espera por nós. O novo milênio está nascendo para falar da morte da água ou da vida. Ensinai-me, ó Pai, o que eu... Junte-se a nós para celebrar a água e recomeçar a vida. Fundação Onda Azul. A onda do próximo milênio é salvar a água. Doutor Antônio Carlos, tem crianças que têm mania de ficar arrancando o cabelo. Isso ocorre por quê? Existem crianças e adolescentes, né, que é mais frequente nessa idade, entre os 5 e os 15 anos, que eles têm hábito de, em determinados momentos, começarem a arrancar os cabelos, principalmente na porção superior do couro cabeludo, e arrancam, quebram o cabelo, e isso é uma manifestação de um estado de depressão, ou mesmo às vezes uma psicose, que ele não consegue parar de arrancar esse cabelo, ou de uma ansiedade muito grande que gera isso. E há necessidade de que se tome consciência disso, tentar uma correção, fazendo uma terapia ou usando algum medicamento, e se o processo se tornar crônico e passar a prejudicar a própria convivência no meio social desse paciente, há necessidade de um tratamento psiquiátrico. É o que nós, do termo médico, nós chamamos de tricotilomania, seria a mania de arrancar cabelos. E que consequências tem para a saúde do paciente? Para a saúde, o ato de arrancar cabelos, nenhum. Mas isso aí seria a exemplificação de que esse paciente está dentro do estado psíquico dele com uma ansiedade ou com um processo mesmo de depressão muito acentuado, que deve ser cuidado para não gerar problemas psíquicos futuros para eles. Agora, por que existem tantos tratamentos, tantas promessas aí para resolver a questão da calvície? Calvície tem cura?
A realidade, o que existe tanto tratamento é pelo seguinte fato: a maior causa de queda de cabelo é uma queda espontânea. Em determinado momento, o cabelo passa a cair um pouco mais. E em 4 a 6 meses, esse processo se corrige espontaneamente. Então, se nós estivermos usando o produto X ou o produto Y e o cabelo parou de cair espontaneamente, aquele é o melhor produto para você. E você passa a divulgá-lo para os seus amigos, etc. Por isso que as farmácias estão cheias de produtos. Agora, o fato, nós temos 3 formas de tratar. O primeiro seria com medicamentos de uso local. O medicamento que estava em voga e que daria bom resultado seria o minoxidil, que é um antihipertensivo que faz nascer cabelo. Mas o minoxidil perdeu muito da sua eficácia ou da credibilidade que ele tinha. E hoje tem uma regra básica: para tratar topicamente, usa-se minoxidil naqueles pacientes que têm menos de 40 anos, em que a calvície tem menos de 10 centímetros de diâmetro e que ele tenha menos de 10 anos de duração da sua calvície. Se não tiver essas 3 qualidades, não precisa de fazer nada que não vai se resolver. O minoxidil na calvície do idoso também, após os 50 anos, ele tem algum efeito e na calvície feminina. E hoje também aqueles pacientes que sofreram quimioterapia em que perderam os cabelos, esses pacientes também, ao que parece, o minoxidil faria com que esses pelos nascessem mais rápido. Essas ideias existem. Então, de tópico, o único que dá algum resultado é esse. Para ingerir, o que se tem hoje na ordem do dia é a finasterida, que é um medicamento usado para hipertrofia de próstata e que está sendo usado numa dose menor, por via oral, para nascer cabelo. Ele inibe aquelas enzimas que levariam aos hormônios, facilitando os hormônios a inibir o crescimento do pelo. Mas a finasterida também ela daria bom resultado após 1 ano de uso ininterrupto. Há uma reponta dos cabelos, aumenta-se o volume, mas o que tem que ser colocado em mente, tanto o minoxidil para passar quanto a finasterida para tomar tem que ser usado o resto da vida, porque se parar o processo entra no seu caminho natural. E finalmente a terceira forma de tratamento seria a cirurgia. Hoje as cirurgias seriam feitas através de microimplantes em que você implanta fio por fio no couro cabeludo, dá um aspecto estético, um aspecto mais natural. Mas mesmo a cirurgia, aquela área que você implantou, ela recebe um cabelo em bom estado, mas os cabelos que estão próximos continuam a sofrer o processo de atrofia devido à calvície que vai se manter pelo resto da sua vida. Ora, houve uma evolução no sentido, principalmente dos implantes, porque antes a pessoa ficava com um aspecto de cabelo de boneca. Exato. Né? Houve uma evolução estética nesse sentido? Houve, porque no início o implante que se fazia, a técnica que se usava, eles tiravam vários pelos em um único bloco e implantavam esse bloco. Então ficava parecendo vassoura de piaçava. Todo mundo sabia que aquele fulano fez implante. Hoje eles cortam pelo por pelo, o processo é mais artesanal e o resultado final esteticamente é muito melhor. Agora, remédio que faz crescer cabelo, uma fórmula mágica, não existe? Não existe. Infelizmente, estamos longe. Talvez o futuro para o cabelo seja através da biologia molecular, em que nós pegamos o nosso cabelo, levamos a um laboratório, eles semeiam aquilo ali, um belo dia você vai lá, colhe aquilo e algum cirurgião implanta para você. Olha, o seu Demerval, na nossa reportagem, aquele senhor de cabelo branco e cheio, falou, olha, a fórmula mágica é lua crescente e vitamina A. Da lua crescente tem que acreditar, se acreditar dá ótimo resultado. Agora a vitamina A, do ponto de vista médico, nós temos consciência, e a literatura também mostra isso, em que a vitamina A em excesso faz queda de cabelo. Tem algumas doenças em que nós usamos alguns medicamentos derivados da vitamina A em doses bem altas e o resultado final o paciente perde cabelo. Então o efeito pode ser contrário. O efeito é o contrário. Agora, quando a área de calvície é muito extensa, algumas pessoas preferem a velha solução da peruca. O que tem de novidades aí para quem é careca e quer fazer opção pelas perucas? Porque hoje, uma coisa que eles têm usado muito seria aquele entrelace, em que você pega um cabelo aproximadamente da cor do seu e tece naqueles que você tem e com o tempo vai levando. E as perucas têm hoje um aspecto muito mais natural. Então, aqueles que estão com uma calvície bem avançada e que estão criando problemas psicossociais devido a esse processo, a peruca tem o seu lugar ainda, por que não? Esses remédios que o senhor citou, eles têm algum efeito colateral? Para uso oral? O minoxidil é um antihipertensivo que ele tem que ser usado topicamente. E ele é um pouco absorvido, então aqueles pacientes que já têm uma pressão baixa, é contraindicado o uso. Em algumas mulheres que usam o minoxidil, tem nascido o cabelo também em áreas outras que não o couro cabeludo, na fronte, por exemplo. Então, esteticamente, não
não é adequado esteticamente. Os homens, ao usar minoxidil, como eu disse, aqueles que têm pressão baixa não devem usar. E lembrar que é um produto que tem que ser usado pelo resto da sua vida. E nunca usar o minoxidil por via oral, como já existe alguns pacientes tentando fazer esse ato intempestivo, que pode levar a problemas cardíacos graves. A finasterida, que seria outro medicamento de uso oral, que quando você ingere, a indicação inicial dela foi para hipertrofia prostática, na dose de 6 miligramas que é usada para a próstata, ela diminui a libido. Mas na dose de 1 miligrama que é usada para o couro cabeludo, não há diminuição do libido. Mas mesmo assim, os pacientes, ao tomá-la, alguns relatam que há uma diminuição do ejaculado, outros falam que perdem um pouco do desejo. Então, isso são alguns falares dos próprios pacientes. Mas, na realidade, perda total do libido ou mesmo diminuição, até hoje nenhum queixou, não. Agora, massagens, raios infravermelhos, você acha que isso ajuda a manter a vida saudável dos cabelos ou não? Eu acho que funciona mais como psicoterapia, né? E toda massagem, quem já fez massagem é ótimo, não tem problema nenhum, dá um bem-estar, né? Esse bem-estar faz parte também, psiquicamente, se o paciente se sentir melhor, é válido fazer. Mas do ponto de vista médico, para nascer cabelo é zero. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Antônio Carlos Martins Guedes. Desejamos que todos tenham uma ótima semana. A gente volta a se encontrar no próximo domingo. Até lá. Falamos ao vivo do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Hoje tem o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Hoje tem Rubinho Barrichello largando na 4ª posição. É o Brasil inteiro vestido de vermelho. A movimentação nos boxes aqui é grande, o trabalho começou cedo. Eu converso com o diretor de prova, Carlos Montanher, para saber qual a expectativa, já que a chuva vem vindo aí. Realmente a chuva vem vindo, a expectativa é muito grande, o público já está chegando, os portões foram abertos. Esperamos que tenhamos um excelente dia para todos os pilotos, que não haja problema nenhum, que tenhamos uma corrida muito tranquila para todos nós. Ontem no treino classificatório, algumas placas de publicidade caíram na pista. O problema já foi resolvido? Foi, ontem à noite já foi resolvido. Eu fiquei aqui até colocarem a última placa. Hoje de manhã revisamos todas elas novamente e não teremos esse tipo de problema e nenhum outro. Tá ok, muito obrigada. A Rede Globo começa a transmissão aqui direto do Autódromo de Interlagos a partir da 1h da tarde. Rede Globo na Fórmula 1. Oferecimento Cerveja Antártica Pilsen. Ipiranga. S10. Nokia.